Quando nós falamos tagarelando e escrevemos mal ortografado. Quando nós cantamos desafinando e dançamos descompassado. Quando nós pintamos borrando e desenhamos enviesado. Não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Salve, Nego Bispo. Esse é o Sementes Urbanas, o videocast pra gente falar. Pra gente escutar e pra gente pensar junto. Pra gente somar e se fortalecer na caminhada. Nasce aqui, nasce lá, nasce em qualquer lugar. Nasce aqui, nasce lá, nasce em qualquer lugar. Nasce aqui, nasce lá, nasce em qualquer lugar. Sementes. Repensando política e educação. Cara, hoje eu tava vendo um pouco sobre a nossa política aqui no país. E aí eu comecei a refletir muito sobre, enquanto a gente, sabe, enquanto povos indígenas, que a gente sempre foi político, sabe? Eu acho que a gente sempre se organizou dessa forma, em pensar nossas demandas, nossa organização, nosso coletivo. Então, assim, eu acho que a gente já é político desde sempre, é uma coisa que tá no nosso sangue, sabe? Pensar em divisão de tarefas. Acho que isso muito antes de Estado, muito antes de um partido político. A gente vem de uma raiz, assim, de muitas lideranças, né? De muito forte, de caciques fortes, grandes pajés também, né? Eu falo da linhagem, assim, da minha família, assim, né? Então, a gente já nasce com essa responsabilidade, né? A Wata não deguar, na minha cultura, significa uma pessoa que vai estar na linha de frente. Então, eu já vi com essa responsabilidade, né? Dentro da nossa cultura, assim, né? Minha mãe coloca o nome, é o pajé. Então, o pajé direciona a pessoa dentro da cultura ali para que ele siga aquilo que Nhanderu mandou ele na representação. E hoje tá dentro desse movimento também articulando, poder somar junto com o meu povo, onde eles depositaram uma confiança em mim hoje, né? Hoje eu tô com essa experiência e poder ter essa voz de representação, assim, do nosso povo mesmo de base, para mim é muito forte. Eu entendo política como a forma que a gente organiza as demandas de um coletivo e como a gente dialoga com outros. Só que quando a gente fala em política dentro desse Estado democrático de direito, que é o Brasil, eu acho que a gente está vivendo hoje numa democracia que a gente conquistou a duras penas, mas que também ela é muito questionável, né? Porque democracia para quem? Né? Eu acho que o povo não tem ainda um poder soberano que poderia ter, né? E política também é um assunto que, ao mesmo tempo, a gente não é educado para saber. E para dominar esse assunto de maneira até proposital, né? O nosso sistema educacional, ele não tem interesse de que o povo seja sábio, de que o povo tenha conhecimento do que é política, dessa política que a gente faz, inclusive, no dia a dia. A gente é ensinado a achar que política é uma coisa chata, que política é uma coisa distante que fica lá, presa no Congresso, né? Nas instituições. Sendo que essa política diária que a gente faz, ela é a mais importante e é a que dá mais resultado, né? A gente precisa deles lá nesse espaço representando a gente, né? Mas enquanto eles estão lá, eu acho que a gente está aqui vivendo a vida real, né? E fazendo a nossa política da nossa forma, entre os nossos, né? E tendo que lidar com falta de saneamento básico, com questões de transporte, de segurança, que a gente sabe que é seletiva também, né? Então a gente faz a nossa política no nosso dia a dia mesmo, né? Que é a forma que a gente aprendeu. Que eu acho que é aí que a gente realmente, como a Vika falou, onde a gente realmente é efetuado, né? Onde a gente faz as coisas. Porque realmente essa política que eles falam na TV, que é pra gente fazer, a gente fica muito distante, né? A gente se distancia tanto que eu penso, nossa, quando a gente vem dos pajés, dos caciques, das lideranças das aldeias, a gente pensa, olha como as pessoas já estão se organizando. Ali elas já estão fazendo, desde as crianças, desde os mais novos, né? E assim, e aí a gente vê como nesse lugar também não querem realmente que a gente seja um povo que pensa. Então assim, pra que eu vou realmente investir em educação para que as pessoas pensem, para que elas venham me cobrar alguma coisa? Então se a gente pensar hoje, que bom que a gente está conseguindo, bem, eu sei que aos pouquinhos ainda, é um passo de formiga, da gente ter a bancada do COCA, da gente ter pessoas lá representando, claro que é muito pouco ainda, mas olha só o quanto a gente está avançando também com essas pessoas que estão lá, que estão articulando, né? Porque essa política do dia a dia, ela é mais importante, mas não que a política institucional, a política do Congresso não seja. Muito pelo contrário. A bancada do COCA, apesar de não resolver todos os problemas, apesar de não achar que o jogo está ganho porque existe a bancada do COCA, já é um grande passo existir a bancada do COCA. Entende? A gente precisa dessa representação lá dentro, a gente precisa de pessoas que estejam realmente comprometidas no Congresso, na elaboração das leis, na defesa dos nossos direitos, na defesa dos nossos questionamentos mesmo sobre a sociedade, porque também, por muito tempo, os povos indígenas estiveram muito num lugar, assim, de tutela, né?
pelas instituições, foi se organizado assim, desde a época, né, da invasão, todo o processo histórico. Então, a gente muitas vezes fica nesse lugar de tutela, como se a gente não tivesse a capacidade de decidir, né, o que é melhor tanto para a sua comunidade quanto para o todo. Para o cosmos em geral. Inclusive, eu acho que é o contrário. Eles têm muito que aprender com a gente. Então, é fundamental a nossa presença lá dentro. Exatamente. De como a gente vai decidir a sociedade. E olha como é isso, né? É invisibilizado em tantos níveis que simplesmente a gente... Isso é tutela. Quanto tempo a gente tinha que ir lá na FUNAI para dizer, você não é, sabe? Então, assim... São muitas feridas que a gente vai passando nesses últimos tempos para chegar nesses lugares. E como você falou também, eu acho que desde o pequenininho, da gente ir para os movimentos, ir para o acampamento Terra Livre, ir para a Marcha das Mulheres que você acabou de ir, e a gente ir nesses lugares e saber que, assim, a gente se reunindo, a gente gosta muito de se reunir, e quando a gente se reúne, a gente começa diversos assuntos. É por isso também que o videocast nasceu, né? Desse incômodo, porque a política também é incômoda, de você olhar e falar, isso não tá certo, cara. Sabe? A gente dentro das comunidades, a gente se organiza para pensar assim, o que é justo? Sabe? O que é melhor para o cosmos, como você falou, com um coletivo, de pensar eu individual e eu coletivo, como é que a gente movimenta isso? E se realmente a gente tem que estar considerando que a gente já está nesse meio, a gente já está vivendo esse caos urbano, né? Então, assim, a gente tem que pensar o quê? Melhorias que sejam para cá e que sejam de um contexto geral, porque já foi. É como a gente vai sobreviver nesse meio. A gente precisa pensar em acessar esses espaços, mas também criar os nossos espaços, né? Porque é isso, eu acho que a nossa arma é fazer essa junção, porque a gente já vive nesse molde colonial mesmo, né? A gente diariamente é inserido nisso, a gente está inserido, na verdade, então a gente tem que achar formas para trazer os nossos saberes, a nossa cultura. E a nossa visão de mundo, mais uma vez, nesses espaços, ela é muito importante, porque existe a necessidade de haver uma diversidade nesses espaços de tomada de decisão. Entende? Então, a nossa visão sobre como uma sociedade deve ser formada, ela é fundamental. Então, é óbvio que a gente precisa estar lá, né? Tipo, nesse processo de decisão. Cara, é muito engraçado, assim, pensar política, porque olha só, uma fofoca. Eu tinha um grande sonho de ser presidente do Brasil. Parece muito louco, assim, lembrar disso, mas antigamente... Ainda dá tempo. Eu achava que dava, amiga, mas não dá, porque política é uma coisa que você se dedica a vida inteira, real, assim, é como a arte, sabe? Aí, realmente, eu fui parte de DCE, fui pra Uni, viajei fazendo coisas com o Congresso, eu queria muito. Entrei um pouco na política ali, mas depois que eu me envolvi com teatro, eu falei, não dá mais, porque eu acho que na vida é isso. Você só consegue ser político, você só consegue ser artista. E mesmo que a gente consiga levar uma vida dupla, é muito difícil. Então, assim, eu sempre tive muito esse anseio de incômodo, de, eu quero mudar as coisas, mas eu não sou ninguém, como é que eu faço pra mudar alguma coisa, sabe? Uma agonia, uma ansiedade de quero fazer as coisas. E aí hoje que eu tenho um pouco mais de maturidade, também da gente trocando muito, que eu aprendo muito com vocês, eu preciso ser política, eu preciso saber o que está acontecendo. Mesmo que me enganaram, que fizeram de um jeito que tipo, não, você não tem que saber das coisas, você tem que se manter ali sem saber de nada, mas a gente tem que contra-colonizar fazendo isso, né? Acho que todos esses incômodos fazem muito a gente se mexer pra fazer alguma coisa, que eu acho que quando você tá assim, nossa, eu tô incomodada aqui nessa cadeira, tem que fazer alguma coisa. Aí a gente vai e se mexe, né? Eu sinto muito que a gente, que trabalha também, né, que tipo assim, somos mulheres políticas, a gente pega muito disso pra fazer as coisas, a gente tá incomodada, a gente vai lá e faz. A gente vai lá e faz movimento, e vamos pra luta, e vamos pra rua, e a gente tá lá, fazendo também na internet, é onde o nosso braço consegue alcançar, né? E principalmente falando sobre o nosso recorte, né? Porque pensar políticas públicas através do nosso olhar, através de pensar os povos indígenas em contexto urbano, também é um olhar super recortado e que tem especificidades muito grandes. Né? Então, as políticas públicas, elas realmente precisam ser pensadas para indígenas em diversos contextos e é algo que realmente precisa ser discutido urgentemente. Porque quando a gente fala em política pública para os povos indígenas, a gente só pensa nos povos indígenas aldeados, que têm muitas demandas, mas que são outras, que são diferentes das nossas demandas, né? Inclusive, eu lembrei da fala de um parente calapalo, lá no ATL, que é um homem indígena aldeado, né? E ele fala como as cotas nas universidades impactaram a própria família dele, o próprio filho dele, como foi para ele ter acesso a essa educação, né? E como isso mudou a vida deles, de uma certa forma. Vamos ouvir um pouquinho. Agora, hoje, não tem dois caminhos. Não, ele ainda dois caminhos, porque a gente, todo mundo já tem
já tem professor. Meu filho professor formado. Meu filho dentista é formado. Meu neto formado. Porque ele tirou curso de enfermagem, recebeu o certificado. Outro dentista é formado, meu filho é formado. Toda minha família é formada. Porque eu sou era primeiro que eu aprendi português. Primeiro, né? Depois de tudo, a rapaziada aprendeu atrás de mim. Eu conheço tudo a cultura de vocês, eu sei a lei de vocês. Vocês sabem como é que hoje o Brasil está mudando, branco está mudando, xinguano está mudando, a lei está mudando também. E quando a gente fala desse espaço de educação, né, a gente não está falando de uma sala de aula, de uma faculdade, né? Até porque esses espaços a vida inteira tentaram apagar, tentaram retratar a gente de uma outra forma, né? E é muito louco porque eu vi recente um vídeo sobre isso. Comunicador africano, né? Que ele fala que uma coisa que ele estranhou quando ele chegou aqui no Brasil foi que a história, ela se conta aparentemente nas escolas a partir de 1500, né? A gente não aprende nada antes disso. E real, eu lembrando assim da minha infância, do meu tempo em escola, eu não tive nas aulas de história uma ênfase assim, né, no tempo do Brasil antes de 1500. É sempre retratando os povos indígenas naquele dia lá na praia, depois da invasão, né, e dali pra frente. E tudo que tinha aqui, todos os povos que existiam aqui, toda a cultura, toda a existência, né, apagou. A gente sente hoje com consciência, mas a vida inteira a gente sentiu esse apagamento, né? Todo o nosso sistema educacional, ele é colonial. A gente precisa cada vez mais decolonizar a educação e se conectar com esses saberes que existiam antes da invasão. Só que a gente sabe, apesar disso, que a educação que nos é oferecida hoje nas instituições, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de poder e de combate à desigualdade social. Então a gente precisa acessar isso. Esse caminho de acesso à educação no combate a essa desigualdade social é uma arma mesmo. É uma arma de luta, porque o conhecimento ninguém tira da gente. Eles tiram tanta coisa, mas algo que a gente absorve e que a gente coloca aqui dentro, eles não têm como rachar nossa mente e tirar. Eles não têm como. E que a gente vai ter esse poder de ir passando também, né? Porque o conhecimento, através da nossa oralidade, vai passando para todos os nossos que ainda vão vir, né? Do mesmo jeito que a gente carrega muita coisa de quem E de várias fases da vida, né? Da gente pensar essas viagens no tempo. Inclusive, essa fala que de sua amiga me lembrou muito uma fala do Nego Bispo, porque eu gosto muito das falas dele. E tem muito essa coisa sobre os saberes, a inteligência. O que é inteligência? O que é o saber? E eu me achava uma pessoa muito burra quando eu cheguei no Rio de Janeiro, porque eu comecei estudando numa escola de cinema super elitista, né? O cinema é elitista. E a gente não sabia nada daqueles caras que eles falavam, não sei o quê, e vários livros em inglês. E eu ficava assim, sabe? Então, assim, pra mim, faz pouquíssimo tempo que eu me acho uma pessoa sábia, porque aquilo ali eu falei assim, nossa, minha sabedoria tá em outro lugar. E aí o Nego Bispo fala disso. Ele fala assim, hoje vocês têm que ir pra faculdade pra reaprender uma coisa que a gente já sabia, mas que tiraram da gente com os nossos avós. E não é só acreditar em tudo, não. Vai lá pra faculdade, aprendeu, vem pra sua avó e confirma. É isso mesmo, vovó? Tá certo isso aqui? Porque realmente, sabe, se a gente ficar assim, com essa visão de que tudo que falam na universidade, eu não questionava antigamente. É isso? Eu ficava assim, nossa, mas gente, 1500. Não, agora a gente tem que questionar sim. Questionem lá, não foi isso, existe antes, esse é atual Brasil, isso aqui nem é Brasil, isso aqui é um sonho que a gente tá vivendo, sabe? Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar de educação também nesse lugar de, tipo, a gente tem diversos saberes, cara, tem tanta coisa que é isso que a gente aprendeu com os nossos avós, com os nossos antepassados, que a gente nem sabe como chegou aqui. Exatamente. Né? Porque ele disse que nosso saber, o Nego Bispo falou, o nosso saber, ele é orgânico, né? É um outro tipo de saber. E não é desqualificando ou menosprezando os saberes da academia. Jamais. Eles têm o seu lugar. Mas é justamente para a gente não menosprezar os nossos, né? Os saberes dos nossos antigos. E que a gente tenha o nosso lugar, né? Porque é muito louco isso da ignorância. Eu lembro que no teatro tinha uma época que a gente estava fazendo laboratórios. E aí tava tendo laboratório sobre a Alemanha nazista, né? Porque era o nosso tema de formatura na época. E eu me sentia muito ignorante, porque eu não estudei. Eu real tive que estudar na escola. Aliás, no teatro, né? Na escola eu não estudava também, tinha lá os professores passando tudo, mas eu não dava muita trela na aula mesmo, né? Não dei muita audiência. E aí, tipo, no teatro eu senti esse impacto do tipo, caraca, eu sou muito burra. Não estudei isso na escola, já me formei, não tenho acesso, tenho que me aprofundar nisso. E aí
me lembra, já também me remete a outra coisa. Na escola dava muita ênfase nisso, né? Nesse genocídio, o maior genocídio, né? Eu acho que é classificado como o maior genocídio do mundo, mas o povo da Alemanha, né? E o genocídio daqui? E o genocídio genocídio do nosso território, pois né? é. Que só começa a história a partir de 1500. E como Eles... E como você tá falando, que a gente sempre estuda muito os outros, né? Já reparou? A gente estuda muito, Sempre. a gente não sabe sobre a gente estuda muito os outros, a cultura dos outros, a guerra dos outros, a não sei o que dos outros. E a gente? O da gente, eles ensinam errado. Eles não ensinam o que realmente aconteceu, eles não ensinam a história como realmente foi. Porque não a é a nossa gente parte contando a história, a né? nossa parte, a parte dos originários dessa terra na escola, eles não ensinam como realmente foi. Agora, os de fora, eles ensinam, né? É importante a gente saber o quanto o povo de fora sofreu. Tudo bem, sofreram, a gente respeita essa dor. Mas a história dessa terra, a história desse povo, eles contam tudo manipulado. Contam tudo da maneira que eles querem contar, para que a gente aprenda e seja mesmo manipulado e feita a lavagem cerebral ali na gente desde criança, né? Nossa, mas foi muito bem feita essa lavagem. Gente, muito bem feita. Ao ponto que a gente fica assim, que é uma outra coisa também que o Nego Bispo fala, que é dessa comunicação com os nossos avós. Ah, você vai lá ler Karl Marx e não conversa com seus avós. E quando eu vejo, assim, isso, sabe, das pessoas que, tipo, não valorizam os nossos em vida. Aí vai valorizar depois. Ai, porque morreu. Ai, eu devia ter isso, devia ter ido visitar minha avó. Ai, que mora na mesma cidade. Eu não perdoo, mora na mesma cidade e você não vai visitar sua avó, não vai conversar, não vai, sabe, saber, perguntar. Ah, mas como é que era isso aqui quando você era jovem? E a sua mãe e a sua avó? Sabe, a gente se perde muito porque a gente considera que são outros esses outros saberes, né? Eu acho que tudo que você tem falado faz parte dessa estratégia também, né? No mundo que a gente vive, nessa correria, em tudo que a gente tem que fazer e não tem tempo. Porque é isso, eu tenho que colocar na minha agenda um período pra encontrar minha avó. Porque eu sei da importância disso, né? E aí eu fico, não, sexta-feira agora eu vou almoçar com a minha avó. Pra trocar ideia com ela, aproveitar que ela ainda tá aqui, né? Mas nessa correria é muito difícil. E isso é uma estratégia deles, né? A gente não ter tempo pra viver e só tá sobrevivendo nesse sistema. Porque quando a gente fala também de honrar a ancestralidade, a gente sempre pensa nos ancestrais lá de trás. E é preciso também honrar essa ancestralidade. Só que sua mãe é sua ancestral. Sua avó é sua ancestral. E aí, qual foi a última vez que almoçou com vovó? Qual foi a última vez que fez uma chamada de vídeo, nessa correria louca, né? Então, honrar os ancestrais é também honrar os vivos. É honrar os que ainda estão aqui. E que a gente ainda pode aprender com eles, né? Esses anciãos que estão aqui ainda. Falando dessa coisa do tempo, como é também uma questão política, né? A gente pensar que o tempo é uma questão política, porque tudo é muito usado, assim, de também a gente pensar hoje a própria faculdade, né? As universidades, esses lugares também que a gente tá. E de como a gente sofre muitas feridas lá. E aí a gente realmente, às vezes, tem que fazer tantas disciplinas no semestre e você passa o dia inteiro e você vai trabalhar. Que tempo que sobra pra você? Que tempo que sobra pra você trocar uma ideia com a sua avó? Então esse grande plano tá dando certo. E eu acho que a gente também poderia pensar nessa questão, falamos um pouco disso, mas pensar da permanência que é pra gente ficar lá, né, na universidade. Até porque a maioria dos parentes, quando a gente fala de povos indígenas hoje, a situação em que a gente se encontra nesse país e no que se formou desse país, infelizmente a maioria de nós se encontra numa vulnerabilidade econômica muito grande. E tendo a educação como uma arma, né, como uma ferramenta, a gente precisa ter acesso às universidades, por mais que ainda seja essa educação colonial. Por mais que não seja uma educação decolonial da maneira que a gente sonha. A gente precisa ter acesso a isso. A gente quer ter acesso a isso. E tá lá dentro, né, lutando pra mudar isso, né? Só da gente tá lá, eu acho que a nossa existência por si só é um ato político, né? Exato. Já começa aí, quando a gente vai falar de política, né? A gente tá aqui resistindo. Existindo. Sou política. E de que forma a gente acessa isso? Porque se a gente for competir naturalmente, a gente vai sobrar. Nossa. Né? A gente não tem como concorrer com os playboyzinhos que paga R$5.000 na mensalidade de uma escola. A gente não tem como. Gente, sem condição. Então, o único sistema que faz com que a gente acesse isso é o sistema de cotas hoje. Por mais que seja um sistema emergencial. Só que quando a gente fala de cotas para povos indígenas, também é um assunto complexo. Polêmico. Porque os povos indígenas são muito diversos. E existem em variados contextos, né? Que não só os aldeados. E quando uma pessoa indígena, em contexto urbano,
por exemplo, vai tentar acessar as cotas, esse acesso ele é muito dificultado. Porque ele precisa passar por uma banca de heteroidentificação que julga sua identidade o tempo todo, que é formada por pessoas brancas, mas também por pessoas indígenas. Só que são pessoas indígenas que estão contratadas ali para fazer um trabalho que não interessa a elas também. Olha. Então isso traz uma dificuldade, traz uma barreira no nosso acesso. E se a gente for pensar que a maioria das pessoas indígenas em contexto urbano também sofre dessa vulnerabilidade financeira e precisa desse acesso, por que negar? Porque a gente precisa de 3 assinaturas de líderes aldeados se a gente não é aldeado, se isso não faz parte da nossa realidade. Então, como é que a gente acessa isso? Diante dessa inclusão nas universidades, ainda acontece a questão da seletividade, porque eles exigem coisas impossíveis para os povos originários ter acesso a essas vagas que estão garantidas por lei. Uma declaração da FUNAI, como se a gente continuasse tutelado pela FUNAI, que a Constituição de 88 foi para nos liberar dessa tutela, mas as universidades continuam cobrando isso. É uma carta de recomendação do território com assinatura de, no mínimo, 5 lideranças. Primeiro que nos territórios não tem 5 lideranças. Cada comunidade, no máximo, tem 1 liderança. Aí, a segunda tutela, porque você só entra na universidade se o liderança quiser que você entre, né? Aliás, os, né, que eles vão escolher. Quando chega dentro da universidade, além de passar na prova, porque você tem que fazer a prova igual os demais concorrentes, inventaram uma banca de heteroidentificação, que é crime, que está lá na Constituição brasileira. Nenhum cidadão no país ou fora do país pode dizer se você é ou não pertencente aos povos originários, que a Constituição brasileira foi feita para isso, que a autodeclaração é o suficiente para você se declarar. Tem seu documento de nascença que você traz do território, ou das suas origens, da sua família, de onde você veio, para provar que você é parte dessa cultura. Então, a mesa de heteroidentificação é um desacato, né, mais um crime, e é onde ela é composta pelos próprios parentes, brancos e parentes, sentados numa mesa para dizer que você não é pertencente aos povos originários, para negar essa vaga tão sofrida que você alcança lá, que é uma luta contínua para você chegar nela. E quando chega, ainda é reprovado através disso. Eu classifico como a carta de alforria, né? É uma carta de alforria da FUNAI, outra de 5 lideranças, e aí outra carta de alforria dentro da universidade dos acadêmicos da sociedade comum e dos acadêmicos dos povos originários, que ainda compõem essas mesas para negar seus direitos. E isso entra em uma outra questão também, né, que é muito polêmica, que é a questão do pardo, né? Porque aí é isso, socialmente a gente é lido muitas vezes como uma pessoa parda, por estar em contexto urbano, por não ser uma pessoa lá que tá na aldeia, ou na visão deles eu tenho que estar pelada, eu tenho que estar cheia de grafismo, toda trajada, para ser lido como uma pessoa indígena. E aí pro IBGE todo pardo é negro. Eu sei que a minha ancestralidade, se eu sou lida como parda, não é por ter ancestralidade negra. Então eu sou o quê? Se eu não posso me declarar como uma pessoa indígena porque eu não tenho um reconhecimento étnico. Se eu não posso me declarar como uma pessoa parda porque nitidamente eu não sou de ascendência negra. Eu sou o quê? Né? Que cota que vai me acolher? E também essas questões, né, de como a gente é lido, assim, nessa sociedade, de pensar também que a gente está falando dessa primeira entrada, né? Como já é difícil entrar, mas imagina permanecer. Porque eu estava trocando ideia com uma amiga, não vou citar o nome da universidade, mas de como assim, como já não tem muito, porque é uma universidade super difícil de entrar, e quando tem, as pessoas sofrem bastante, gente. As pessoas que eu troquei ideia, assim, sofrem muito, sabe? Se você quer usar os seus adornos, se você tá com grafismo, se você, é isso, tipo, tem cara de índio, né? Porque ainda a gente tá falando disso, desses fenótipos, de como ali, passou na bancada porque a bancada decidiu que, olha, você tem essa cara de indígena, então sim, você pode ir lá. E essa permanência, quantas pessoas saem doentes, né? A gente hoje tem um grande nível, assim, dessas doenças
doenças agora mentais, de pensar assim, como que as pessoas ficam com essas feridas, de passar ali, de permanecer, que elas querem justamente estudar para poder levar o melhor para o seu povo, para levar o melhor para você. Também falando de pessoas que estão nesse contexto urbano que a gente precisa, a gente já está imerso nessa sociedade, a gente já está aqui e hoje a gente sabe que a gente tem um grande nível de desemprego também. Então, para a gente conquistar as coisas, conquistar além de direitos, uma vida, qualidade de vida, coisas básicas, sabe? Beber água, você assim, ter uma casa, você conseguir se alimentar, você conseguir ter um mínimo de lazer. Isso é caro pra caramba hoje em dia. Então, assim, é difícil essa entrada e fala também da política de permanência nos lugares, né? Que é você ter que trabalhar e estudar. Não tem uma bolsa, às vezes, para você se manter ali. Então, várias vezes também, você tem uma grande entrada, até pode ter, através das cotas. Olha como a gente está dando para ele cotas para os indígenas estudarem. Aí eles vão, a gente tem um grande número de pessoas que saíram. Por que é difícil se manter também? Você ficar 4, 5 anos estudando e não trabalhar? Ou você trabalhar e você não consegue chegar e ler todos os livros e estudar as coisas que tem para estudar e vai fazer prova e as notas são baixas, porque a gente falando também de saber. Você tem que pensar como que essa pessoa aprende, sabe? A gente está falando de diversos contextos de pessoas que vieram de, às vezes, uma educação mais falha. Eu mesma estudei a minha vida inteira em escola pública, quando consegui passar na universidade, tipo, fazendo cursinho, porque eu falei, gente, como é que eu vou conseguir, sendo que a educação que eu recebi ali, como é que eu vou me comparar, como você falou, com essa galera que sabe que paga altíssimo nas escolas para conseguir. Então, assim, é um grande efeito dominó que a gente tem. A gente está se sacrificando o tempo inteiro, né? A gente se sacrifica para entrar. Quando a gente entra, a gente se sacrifica para permanecer, porque é muito racismo que a gente sofre lá dentro. Eu estava acompanhando uns vídeos recentes da USP, em que estudantes indígenas não podem se manifestar culturalmente porque eles são extremamente rechaçados. Isso. E no vídeo, inclusive, enquanto os parentes estavam se manifestando, atrás tinham pessoas rindo, fazendo piada. Então, essas pessoas ainda não estão acostumadas a nos ver dentro dos espaços, né? A nos ver ocupando o legislativo, o judiciário, as universidades, os ônibus, os transportes públicos e os espaços de poder também, os espaços de educação. As pessoas não estão acostumadas. Então, quando elas veem, elas acham, assim, chocante, né? Então, você permanecer dentro da sua cultura, num espaço como esse, também é muito difícil. Aí você se vê tendo que se recortar, né? Tendo que se anular para não sofrer retaliação, né? Para não sofrer racismo mesmo. Um parente ocupar um cargo político é partir do próprio parente indígena fazer as leis. Se vamos falar de projetos, por que os outros têm que fazer os projetos por nós, projetos de leis? Se vão defender as políticas públicas, por que tem que ser outra pessoa bondosa para defender políticas públicas? Ela pode até vir junto. Não estou dizendo que as pessoas bondosas não devem vir. Maravilhoso. Vamos lá tecer projetos de leis, mas vamos junto com os povos indígenas, porque nós somos capazes e nós estamos aqui antes da colonização. Então a gente sabe tudo. A gente sabe tudo. Foi a própria colonização que nos colocou nesse lugar de atraso, de dizer que a gente não sabe das coisas, de que a gente não deve ocupar os espaços. E ninguém jamais deve dizer o lugar que os povos indígenas devem ocupar, que não sejam os próprios povos indígenas. É isso, né? A gente tem capacidade de falar por nós. Mas também tem uma coisa que eu acho importante falar, que eu acho que é essa questão de colocar as coisas em caixinhas, né? Tipo, quem tem que lutar pela causa indígena? Os indígenas. Quem tem que lutar por causa ambiental? Os indígenas. Quem tem que, sabe? Ou tipo assim, uns apoiadores. O momento que a gente entender que a gente tá lutando pela vida, e é pela nossa vida, né? É coletiva, é uma luta coletiva, sabe? Da humanidade. A gente precisa se juntar, porque é por nós, é pela nossa vida. E não ficar colocando as coisas em caixas e determinadas pessoas acessando essas caixas, sabe? Até porque quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de opressão, quando a gente fala de um racismo estrutural e colonial, a gente está falando com vocês, não indígenas. Com vocês, pessoas não pretas. A gente está falando com vocês, pessoas não racializadas. Então, claro que vocês precisam estar aqui nessa discussão. Claro, é claro. É claro. E olha é só. óbvio que vocês precisam estar junto com a gente construindo esse mundo, porque a sociedade é de todos. Então, quando a gente fala dessas problemáticas dos nossos recortes, é principalmente com vocês que a gente está falando. Né? Então, a gente precisa deles, sim. A gente precisa dessas pessoas, sim, para construir o mundo que a gente quer. É fundamental a presença delas. Até porque isso de colocar em caixas, eu acho que a gente só segrega mais, sabe? De segregar sempre e não pensar de como a gente pode também fazer essas alianças, né? De trabalhar junto, né? Porque a gente tá ali, principalmente que o Congresso é um lugar novo, assim, pra gente estar. Então, assim, a gente vê quantos dos nossos deputados sofrem ainda muito, né, com esse racismo de estar lá e de ter que falar as coisas e de ir com seus adornos, com seus grafismos e sofrer, né, das pessoas ficarem olhando, ficarem falando, precisa disso? Precisa sim.
e se quiser usar, vai continuar usando, sabe? Então, assim, a gente tem que lutar também por ir contra essa coisa de segregar, de separar, que a gente precisa dessa união pra gente lutar por essa vida. E pensar também até de um recorte geracional, né? Que às vezes também eu vejo uma galera muito nova aí também lutando, uma galera adolescente que tá nos movimentos da juventude, que eu falo, gente, é isso. Porque pra quem que a gente tem que pensar em pra quem que a gente tá fazendo as coisas e pensar nesse salvar o mundo, né? Que a gente tá fazendo aqui, mas a gente pensa da gente permanecer. Então, assim, eu acho muito bonito também de ver que a juventude tá se aliando, tá participando dos movimentos, né? De como é importante tudo isso. Nós, como juventude, nós vamos buscar melhorias, né, para a educação, para a saúde, para saneamento, para dentro dos nossos territórios, porque é a resposta que o nosso povo espera receber de nós. Essa luta que a gente faz é para salvar a vida do planeta. E o povo pensa que a gente é uma luta individual. Inclusive, hoje eu estou aqui para a gente fazer um manifesto contra a lei 717, né, que foi aprovada semana passada, para que haja a invasão, né, influxo dos territórios para as práticas do agronegócio, né, que já tem praticado e matado inúmeras pessoas, e eles têm inventado muitos PLs e decretos para invadir de vez e ninguém se incomodar, né, e aí é triste isso. Mas essa é a construção social, e a gente precisa dessa sociedade para nos apoiar, para salvar eles também, porque essa é uma luta coletiva, é uma luta a favor da vida, é uma luta a favor do que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Nós, quando eu falo, é nós todos. E aí a gente também lança esse convite para que eles dê as mãos para a gente caminhar para essa defesa. Porque o circo está se fechando, né? E por isso que a retomada, ela é fundamentalmente política. Porque a partir do momento que a gente foi invadido, que tiraram nossas terras, tiraram nossa cultura, tiraram nossa fé, tiraram tudo da gente, então a gente precisa acessar esse espaço que eles criaram. A gente também precisa acessar esse espaço. Para estar colocando nossa visão, nossa presença ali e de pouquinho em pouquinho conseguir modificar. Aquele trabalho de formiguinha, mas, cara, realmente a gente mantém a fé, sabe? Porque, gente, realmente é muito árduo, é muita coisa, a gente, sabe, às vezes você vê, é isso, passou um vídeo ali na minha timeline que eu olho, e aí morreu não sei quem, aí conseguiu tentando, sabe, a gente vê os parentes lá do outro lado, e a gente também tá aqui, a gente também tá morrendo, a gente também tá sofrendo, que é isso que você falou ainda agora sobre, a gente tem demandas diferentes, a gente tem necessidades diferentes, então, a gente que tá em contexto urbano é uma necessidade, aí quem tá aldeado é outra necessidade, e a gente tem que estar pensando assim, o que eu consigo fazer? Nossa, meu braço alcança até aqui, então eu consigo ajudar até aqui, né, mas aí eu não consigo ajudar lá, mas assim, fazendo aqui eu tô fazendo muito, porque eu tenho que pensar nesse macro, nesse coletivo, como que a gente pode se ajudar? Eu, com esse conhecimento que eu consegui aqui, com esses acessos, com essas alianças, vocês lá. Então, assim, eu acho que isso é realmente política, é realmente pensar comunidade, coletivo. E nossa maior força política, a nossa maior força de organização é justamente juntar as lutas e não dividir as lutas. Eu não posso apontar o dedo para meu parente que está em outro contexto e falar, não, você não é, não, você não tem direito, não, você não é legítimo. Isso é de uma ignorância absurda, porque isso só dificulta da gente ir para frente. Sim. Entende? Se a gente entender as complexidades das diversidades dentro do movimento indígena e se apoiar ao invés de se dividir, eu acho que a gente consegue ir muito mais longe. E isso é fazer política. E eu acho que, no fundo, isso é algo nosso mesmo, né? A gente tem esse senso de coletividade mesmo maior, né? Que, independente do contexto, isso se mantém. Por exemplo, a gente não tá aldeado, mas é o que eu costumo falar. A favela, por exemplo, é a aldeia. E na favela a gente tem isso, né? Esse senso de coletividade. Se eu preciso de algo, eu tenho aqui pra quem correr. Sabe? Na minha rua, a gente tem esse... A gente cresce com isso, né? Isso a comunidade faz parte da gente. A comunidade se acolhe. Então não é esse lugar egóico, né? De tipo assim, eu vou fazer essa luta, eu vou apoiar essa causa porque me beneficia. Eu luto porque eu luto por todo um coletivo, né? Não é só por mim. Então quando a gente virar essa chavinha, como humano mesmo, né? A gente vai ver que a gente tá lutando pelo território e é pela vida, né? De todos nós, real. Eu até entendo muitas dificuldades às vezes, porque... Por muitas vezes, a falta de oportunidade, sabe? Esse sistema que nos é imposto faz a gente... Sabe aquela frase, farinha pouca, meu pirão primeiro?
Aí faz a gente ficar esfomeado, ficar louco por uma oportunidade. E a gente acaba batendo no nosso igual. E é também um projeto deles a gente se odiar. É uma estratégia. Por isso que a gente não pode dar esse gostinho pra eles. Entende? A gente não pode estar batendo de frente, brigando entre os nossos. Senão a gente não se fortalece, né? O inimigo é outro. E a gente às vezes esquece disso. A gente fica na briga de ego. A gente fica na briga por cargo político. A gente fica na briga do emprego. A gente fica na briga dos pequenos poderes. A gente tem que parar com isso, a gente tem que entender que o inimigo é outro, que se a gente se juntar, eles estão, ó. E as vítimas são as mesmas, né? E as vítimas são as mesmas. Eu acho que, assim, se eu ir buscando aos pontos que a gente vai trazendo, que realmente essa estratégia é muito bem feita, né? De pensar que a gente está sempre à margem. O que é a margem? É ficar longe desses centros, onde as coisas acontecem, da onde a gente tem que realmente estar presente. Então, foi uma estratégia que tem dado muito certo, né? Eu também cresci em periferia, também com questões de água. Minha irmã vai lembrar de quantos baldes a gente carregava juntos aí nessa vivência. Mas era uma coisa muito sofrida, né? Porque, assim, fazer crianças ter que carregar água, gente, porque a gente não tinha, né? A questão do esgoto também. Então, você pensar de como isso foi feito pra gente também se sentir nesse lugar de que a gente tá sofrendo, sabe? Hoje mesmo eu fico ainda nas dúvidas, será que eu mereço isso? Mas eu vim dessa realidade, dessa infância, será que eu mereço estar no centro? Porque, sabe, a gente saiu de lá porque, eu queria muito estudar cinema, não tinha cinema na minha cidade, então coisas que fizeram me movimentar para estar aqui hoje. Mas claro que eu queria estar perto dos meus, óbvio que eu sinto saudade, que eu olho e falo assim, gente, tão bom, nossa, Maranhão tão bom, ficar lá, claro que eu queria, sabe? Mas aí a gente tem desejos e a gente vai ganhando outras ambições também, né, nesse meio do caminho, que elas vão se confundindo, e a gente vai lutando pelas coisas, né, de que hoje a gente pensar essas políticas de também de descentralizar, de pensar que a gente tem que estar nos lugares, se eu não estiver nos lugares, sabe, eu não vou poder falar, então assim, nunca mais falar de nós sem nós, então é a gente estando nos lugares pra gente se fazer valer, pra gente trazer essas mazelas que estão lá e falar assim, olha, elas existem, vocês acham que isso aqui é só em filme, mas não, realmente existe, realmente aconteceu, e a gente precisa trazer essas realidades pra cá, pra que as pessoas saibam que isso realmente acontece, porque se a gente for depender só dos ventos trazendo, sabe, só do cinema fazendo ali, falando da gente, ou dos poucos políticos que a gente tem, ainda é muito pouco, então, sim, a gente tem que se movimentar. E a gente que vem de periferia, né? Eu também venho da Cidade Baixa, periferia de Salvador, me identifiquei muito com muitas coisas que vocês falaram. Coleta de lixo lá, nossa, acho que era a última da cidade, porque as ruas ficavam cheias de lixo o dia inteiro, só assim na madrugada que ia tirar e mesmo assim acumulava lixo de novo. Então, eu sou de uma região que fica atrás do mar, né? Ali na Cidade Baixa, na Boa Viagem, no Largo de Roma. Então, quando chove um pouquinho, inunda tudo. É tudo alagado, a gente convivendo com doença, com leptospirose, com outras coisas mais. E desde que eu sou criança é assim. Aquilo nunca mudou. Ninguém nunca resolveu aquele problema. E às vezes, quando a gente vai para outros espaços e a gente começa a conquistar, né, essas coisas materiais que tanto falam, a gente é imbuído também de um sentimento de muita culpa, né? A gente fica pensando até sobre o dinheiro, né? Sobre como se fosse pecado, ou como se a gente não pudesse acessar o dinheiro porque a gente fica lembrando dos nossos que ainda não tem. Aí a gente se sente mal quando a gente vai para um restaurante legal e come uma comida boa. A gente se sente mal quando a gente viaja para fora. A gente se sente mal quando a gente passa a acessar mesmo, né? Muitas coisas que a gente nunca teve oportunidade de acessar. Hoje, eu tenho a oportunidade de acessar algumas coisas que quando era criança era total escassez. Coisas que eu nunca tinha tido, que pra mim era tipo coisa de patricinha, assim. E às vezes eu me sinto com um sentimento de culpa. E eu me trabalho muito em relação a isso. Né? Porque a gente não tem que ter culpa. Era pra ser nossa, por direito. A gente porque merece, a gente trabalhou muito para ter né, esse trabalho que, infelizmente, a gente tem que se adequar a esse sistema deles. Né? A gente sabe o que a gente passou pra gente estar aqui, então a gente não tem que ter culpa também de acessar esses lugares. Correram sabe? horrores pra gente estar andando aqui, né? Então a gente merece o melhor dessa terra, tem que ser nosso. E isso não é também se vender.
você ter consciência de onde você saiu e o que é que você quer devolver para aquele lugar. Eu acho que isso é retomada também. Porque é isso é uma questão também que fica muito na minha cabeça. Por exemplo, o indígena aldeado, né, que tem toda a sua cultura lá ativa e tal, não pode acessar as coisas. Porque vem os questionamentos. Indígena de iPhone, indígena com Hilux. É a mesma coisa com a favela também, né? Um favelado que começa a acender, eu tenho um iPhone 15, amor. Aí questionam, né? Nossa, mas tu é favelada com iPhone 15? Porque é interessante, mais uma vez. É interessante para eles também que a gente permaneça nesse lugar e que a gente tenha aversão a essas coisas, né? Porque a gente não pode nem tocar, porque é pecado, porque... E de como isso também ajuda a gente, né, gente? Pensar hoje a tecnologia, como a gente precisa dos acessos. Ontem mesmo eu tava trocando com uma amiga sobre a PIB e tal, e da gente pensa assim, cara, eu quero ficar um tempo sem rede social. Ela, nossa, mas hoje onde eu tenho as informações são lá, porque às vezes você pensar num site, a gente não consegue ter as informações em tempo real, então às vezes estão queimando território aqui, rolou uma votação da PL, rolou alguma coisa, então a gente usa muito essas redes pra gente se comunicar, então a gente precisa das tecnologias, não só falando de rede social, mas falando de outras coisas que a gente tem também, né, de pensar como essa comunicação, a comunicação que a gente também, geral, das pessoas que estão no território ou de pessoas que estão ainda na cidade, e aí a gente precisa fazer isso, essa grande fusão de movimento de troca de informação, como que a tecnologia é importante, então sim, a gente precisa desses acessos, locomoção, sabe, pra gente chegar nos lugares, então assim, hoje a gente já tá imerso nisso tudo, então assim, a gente tem que fazer uso, que é a mesma coisa que a gente falou sobre as universidades. A gente precisa fazer uso porque fomos colonizadas. E aí a gente precisa, acho que aqui o lance de contra-colonizar é isso. Faço uso, mas tenha consciência de aonde eu quero ir com isso, sabe? Eu tô usando esse celular aqui, eu tô usando essa comunicação, eu vou e volto. O que eu tô fazendo com isso, né? Quais são os meus interesses? Então, acho que também é a gente ter um pouco dessa sabedoria de como usar toda essa parafernália que foi colocada pra gente. Usar a tecnologia deles a nosso favor, sem esquecer da nossa tecnologia ancestral. Né? É usar a tecnologia de maneira contra-colonial. E não só a tecnologia, é a gente usar dessas ferramentas que às vezes eles mesmos disponibilizam de forma contra-colonial, porque contra-colonial é um pensamento, não é um objeto, entende? Contra-colonizar é uma ideia. A gente pode contra-colonizar acessando os espaços que eles estão oferecendo. E vamos. Estamos agora. Isso aqui... Inclusive, né, isso aqui, ocupar esse espaço aqui hoje, né, o audiovisual, ocupar essa casa, ocupar isso tudo que a gente está fazendo, essa pesquisa que a gente está fazendo, tudo isso é fruto disso, né, sementinha crescendo. Ai, gente, cada episódio que eu fico ouvindo vocês, assim, eu fico, meu Deus, o que a gente tá fazendo? Tipo, sabe, a gente precisa conversar mais. Infelizmente, né, a gente não tem tempo, mas a gente ainda tem mais um episódio pra tagarelar. Mas é isso, estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas vocês sabem como são sementes, né? Estão sempre germinando por aí. Fiquem ligados que a gente vai continuar reflorestando outros temas. Vai te levar, então rasga o peito, fala, tá com maldade, rala. Se não somar na retomada, a onda vai te levar. Tanta semente no peito, nem parece que tá sem camisa. Pequeno menino pequeno, guerreiro da flecha assertiva. É tanta semente no peito, nem parece que tá sem camisa. Pequeno menino pequeno, guerreiro da flecha assertiva. E se seu Amaral não tivesse vindo pra Santos, criado 5 filhos com a força...